E aí, monstrinhos, tudo bem? Terceira tentativa de inferno. Vamos ver se dessa vez vai. A aula que eu vou fazer com vocês hoje é de Império, tá? A gente vai trabalhar sobretudo o primeiro reinado. Pessoal, atente para uma coisa. No caso de vocês, especificamente, como o nosso material é mais a sala de aula, em listas, etc., eu sugeriria que vocês, se tiver alguma dificuldade de fazer conexão da aula, por favor, pegue um livro, entre na internet, baixe algum texto para poder ajudar você nesse encaminhamento. Durante essa aula, nós vamos mostrar para você alguns slides e aprofundar esse assunto. Mas antes eu quero fazer um comentário inicial e geral com vocês. O primeiro reinado se estabelece depois do Chilique do Ipiranga, não é isso? Quando então a independência é declarada, e Dom Pedro I será o primeiro governante do Brasil. Esse Brasil que está nascendo agora, esse Brasil país, se é que a gente pode chamar com esse nome, é claro, é um país que vai se organizar política administrativamente a partir desse momento. Uma coisa que vai surgir são forças políticas. O pessoal do vestibular gosta muito de cobrar isso. Aquilo que quem está na lida há algum tempo já lembra. Partido Brasileiro, Partido Português, os Caramurus, Chimangos, etc. A gente vai discutir isso no decorrer da aula de slides que eu vou mostrar para vocês. À medida que eu for apresentando a aula, o que se deve destacar pensando em provas, tanto no Enem e em vestibulares. 1. As forças políticas que se organizaram. 2. O modelo político administrativo instalado no Brasil. 3. As forças que estavam em debate. E 4, e possivelmente o mais importante, a construção da primeira Constituição do Brasil. Lembrando que aí você vai ter a fase que vai ser chamada da mandioca, que é uma tentativa de constituição feita pelo Legislativo, que acabou não sendo aceita por parte dos políticos e sobretudo pelo rei, e depois a instalação da Constituição outorgada de 1824 por Dom Pedro I, tá? Minha sugestão, inclusive, é que você dê uma olhada em todas as constituições do Brasil, aproveitando esse tempo que você está aí mais em casa. Olha a de 1824, a de 1891, a de 34, a de 37, a de 46, a de 67 e a de 88. Pensando em Enem, essa de 88 é a minha sugestão que você ficasse especialista nela. Agora a gente vai mostrar para você essa aula de slides e espero que você acompanhe a mesma. Vou mostrar para vocês a questão das transformações políticas daquele período. Aqui você, como pode ver no texto, tem o Império Brasileiro. Esse Império Brasileiro ele vai de 1822 até 1889, ok? E esse Império Brasileiro é marcado por essa bandeira. Inclusive, essa bandeira é muito parecida com a bandeira da República, se você reparar. Então foram só tiradas algumas coisas e acrescentadas aquele negócio de desordem e retrocesso lá na bandeira. A primeira parte que a gente vai estudar hoje é o primeiro reinado, os 9 primeiros anos do Brasil, quando fomos então governados pelo senhor Dom Pedro I. E neste período, a primeira coisa que eu queria que você atentasse muito é o que apareceu aí na sua tela, Partido Português e Partido Brasileiro. O Brasil agora tem forças políticas específicas se organizando e administrando cada um seus interesses políticos. Eu sei, é difícil de acreditar, mas no passado o político estava mais preocupado com seus próprios interesses. E 2 partidos, não apenas os 2, mas 2 partidos se destacaram nesse Brasil. O Partido Português, formado sobretudo por comerciantes, e o Partido Brasileiro, formado pela aristocracia. Vamos parar um minutinho e refletir sobre os dois. São os 2 principais partidos do Brasil, sendo que o maior é esse que está aqui embaixo, que estou marcando com a caneta para vocês, que é o Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro era formado, sobretudo, pela elite agrária escravocrata brasileira. Apoiou Dom Pedro I na independência, foi essencial para a ruptura com Portugal e agora acreditava que tomaria as diretrizes do Brasil. Eles tinham, sobretudo, a proposta de independência somada a uma Constituição. Já o Partido Português, que eu acabei de sublinhar também, formado na sua maioria por comerciantes, ainda ansiava com aquele Brasil que estava ligado ao período colonial, ao Brasil que tinha interesses em manter um pacto colonial. O Partido Português, apesar de estar existindo no Brasil independente, sonhava com a recolonização. Sim, é um partido que oficialmente declarava que queria o fim do Brasil. Melhor do que os de hoje, que fazem isso, mas não declaram. Nesse período do primeiro reinado, a gente vai combinar que vamos estudar 4 coisas. Vamos estudar 4 tópicos principais, tá? Então aqui, ó. Fatos marcantes. Reconhecimento, que é, na prática, o Brasil se tornar um país reconhecido pelos outros países. O primeiro país a reconhecer o Brasil como independente foi os Estados Unidos, tá? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. O processo constitucional, atente-se a ele. É o mais importante de todos, o processo constitucional. A Confederação do Equador, que é uma tentativa separatista do Nordeste brasileiro, liderada por Pernambuco em 1824. Lembra daquela coisa que eu sempre falo para vocês? Se eu começar a falar demais, é só você pedir para eu diminuir. Queria ver você fazer isso aqui. E a Guerra da Cisplatina, que foi o primeiro movimento separatista do Brasil que teve resultado, né? Formou um país chamado Uruguai. Vamos ao reconhecimento, o primeiro dos 4.
A história do reconhecimento brasileiro remonta à tentativa do Brasil fazer com que outros países mantessem relações de mercado conosco e reconhecessem Dom Pedro como governante de um país independente. Os Estados Unidos reconheceu dentro da doutrina Monroe. Lembram disso, gente? Política norte-americana criada nos Estados Unidos de apoio diplomático, não militar, aos países latino-americanos que buscassem a independência. O Brasil, assim, foi reconhecido pela política dos Estados Unidos. Depois tivemos Portugal e Inglaterra. Mas esses dois, eles são importantes para você entender o mecanismo da época. O Brasil tinha ligações profundas comerciais com a Inglaterra, resultado, entre outros fatores, da vinda familiar para cá. Portugal, por sua vez, não via com bons olhos a independência do Brasil, porque bem ou mal está perdendo território e poder. A Inglaterra, então, negocia um acordo entre Portugal e Brasil, leia-se, Dom João VI e Dom Pedro I, no qual o Brasil, em troca do reconhecimento português, pagaria uma indenização de 2 milhões de libras para Portugal, criando uma dívida imediata aos cofres brasileiros. Como o Brasil não tinha dinheiro, a Inglaterra não só emprestou o dinheiro, como acabou mediando o acordo. E em troca, além de ter, obviamente, a garantia de que o Brasil pagaria o empréstimo, ainda teria a renovação do Tratado de 1810, que dava taxas alfandegárias mais baratas aos produtos ingleses. Mas isso você sabe, é aula passada. Tá, ok? E ainda o Brasil prometeu que acabaria com o tráfico negreiro. A frase do Dom Pedro, nesse caso, é emblemática, pessoal. Que quando for possível, eu vou acabar com o tráfico negreiro. Claro, não foi possível. Tá? E isso ilustra aqui uma charge que representa exatamente isso. A dependência econômica do Brasil com a Inglaterra é ampliada e, ao mesmo tempo, se impede que no Brasil possa desenvolver qualquer ideia de formação de uma indústria nacional naquele momento, porque não era possível competir com a indústria inglesa. Tá? O segundo, que nós vamos fazer com mais calma, e é o mais importante de todos, o processo constitucional. Tá? Em 1823, nasceu a primeira Assembleia Nacional Constituinte do Brasil. Inclusive, quem gosta de curiosidade, sabe onde que ela foi instalada? No Palácio da Quinta da Boa Vista, aquele que depois virou museu e que depois virou cinza no incêndio lá do Rio de Janeiro. Tomara que esteja sendo reconstruído, né? Essa Constituição foi elaborada a partir dos interesses da elite agrária, controladas por um homem chamado José Bonifácio, que, aliás, era amicíssimo de Dom Pedro até esse momento. Mas os irmãos de José Bonifácio, chamados irmãos Andrada, sob a influência dele, com certeza, propuseram uma Constituição na qual as únicas pessoas que teriam direito à participação política eram aqueles que tivessem plantação de mandioca. Por que se plantava mandioca? Para se alimentar os negros do Brasil. Portanto, quem é que teria grandes quantidades de plantação de mandioca? Apenas o Partido Brasileiro. Quem está sendo prejudicado nessa história? Dois grupos. O Partido Português, formado na sua maioria por comerciantes, e, claro, o monarca, porque essa Constituição propunha também que o poder legislativo seria superior ao do executivo. Daqui eu usei a expressão fortalecimento do legislativo, tá vendo? Claro que Dom Pedro não ficou nem um pouco feliz com isso, e com o apoio da elite comerciária brasileira, com o apoio dos portugueses, tá? Só um detalhe aqui que às vezes a gente erra por inocência. Quando eu falo Partido Português, não é formado só por portugueses, não. Você pode ter um cara nascido no Brasil que estava no Partido Português. Ele era comerciante, os interesses políticos deles eram ligados ao Partido Português. Assim como no Partido Brasileiro, haviam também nascidos em Portugal. Por exemplo, um cara famoso chamado Líbero Badaró. Daqui a pouco a gente vai falar da morte dele. Líbero Badaró era membro do Partido Brasileiro e era nascido em Portugal, mas era um cara ligado aos interesses da elite agrária brasileira. Tá? E por isso essa Constituição foi ameaçada por Dom Pedro I, num movimento que levou o nome de Noite das Agonias, no qual Dom Pedro I fecha a Assembleia, dissolve a Assembleia e encerra a primeira experiência constitucional do Brasil. Logo depois ele convoca uma série de pessoas próximas a ele, que aí ele vai chamar de Conselho dos Notáveis, e propõe que eles elaborem uma Constituição. Esses caras são influenciados, inclusive, por um outro homem chamado Carlos X, que na época era rei da França e estava tentando ampliar um pouco o poder dele como monarca. Resultado? O Brasil ganha uma Constituição outorgada, isto é, imposta pelo Estado, sem participação dos representantes, perdão, eu sou obrigado a dizer isso, do povo, tá? E uma Constituição que vai ampliar os poderes do rei, ao ponto que algumas pessoas vão chamar ela de pseudo-absolutista. Tá? Essa Constituição outorgada estabelece que o voto vai ser censitário, ou seja, mantém a ideia da Constituição da mandioca, mas alterando o critério que não é mandioca, é riqueza. A riqueza mínima que você tinha que ter era 100 mil réis,
Tá? Isso é para ser eleitor primário, depois vai ter eleitor secundário, terciário, né, ou eleitor de paróquia. Tá? Então, sugiro depois dar uma olhada nisso. Se alguém perguntar numa prova mais difícil, vou dar a resposta fácil para vocês. Diferente de hoje, o Brasil da época tinha eleição censitária e distrital. Você elegia alguém que elege os outros. Tá? O Senado vai ser vitalício e o rei vai ter poder de interferir, como você pode ver aí, no legislativo, no judiciário e, inclusive, subordinando a igreja, num fenômeno chamado padroado e beneplácito. Está aqui um esqueminha para você entender como é que funcionava a estrutura política do Brasil. Você tinha o poder executivo, formado pelo imperador, o judiciário, formado pelos juízes escolhidos pelo imperador, e o legislativo, formado por deputados e senadores. Acontece que, se o legislativo ou o judiciário fizessem coisas que incomodavam o poder executivo, o imperador tinha o direito de usar o poder moderador e mudar qualquer decisão do legislativo ou qualquer decisão do judiciário. De forma que quem mandava de fato nesse Brasil era o senhor Dom Pedro I. Tá? Tá aqui quais são os limites do meu poder. Talvez Deus, é claro que isso é uma alusão. Falhei? Só um minuto, pronto, agora vamos voltar lá. Para tanto, deixa eu tirar essa caneta, me deu um trabalho danado para descobrir isso. Voltamos para cá. Confederação do Equador. Esse é o primeiro movimento separatista do Brasil, se a gente pensar bem. Porque você teve Inconfidência Mineira, etc., mas são movimentos chamados de emancipacionistas, porque querem a independência do Brasil. Esse não. Esse quer separar o Nordeste do território brasileiro. Primeiro, a Confederação do Equador é um movimento separatista liderado por Pernambuco, e que tentava pegar toda esta área, separar o território brasileiro e formar um outro país. Esse seria o nome do país, Confederação do Equador, fortemente influenciado pela experiência liberal e pela Constituição dos Estados Unidos. Esses caras propunham uma república de tendências liberais no Brasil. Foram violentamente reprimidos por tropas brasileiras, a mando do senhor Dom Pedro I, inclusive com aval e apoio financeiro da Inglaterra. Ok? E por fim, para encerrar por hoje, a Guerra da Cisplatina. O senhor Dom Pedro I está no momento em que o Brasil está tentando construir sua própria unidade. E como resultado disso, essa região que um dia foi espanhola, né, foi ocupada pelo pai dele, Dom João VI, viu aqui a chance de formar o seu próprio governo. E aí declarou a independência. O governo brasileiro não podia tolerar isso, não podia aceitar isso. Na cabeça de Dom Pedro, ele era o guardião e responsável por toda a integralidade do território brasileiro. Está na Constituição, é obrigação dele. E por isso ele prepara tropas e faz o mesmo esqueminha de sempre. Qualquer esquema, corro até a Inglaterra e falo, oi, me ajuda? Só que a Inglaterra dessa vez falou assim, não vou te ajudar, porque estou ajudando o Uruguai. Paciência. E aí ele resolve fazer por conta própria. Pega, não é? Escolhe a dedo contas bancárias do Banco do Brasil, que não eram deles, eram da iniciativa privada, muitos da elite agrária, que já estavam descontentes com ele, porque ele fechou a Assembleia, lembra? E ainda otorgou uma Constituição que ampliou os poderes dele, e usa esse dinheiro na guerra. O Brasil perde a guerra em 28, o Uruguai nasce, e o Banco do Brasil entra em falência. Isso leva Dom Pedro a enfrentar uma profunda crise, a crise do primeiro reinado. Essa crise é provocada por uma série de fatores, eu vou te listar eles aqui. Além de ter quebrado o Banco do Brasil e ter perdido o Uruguai, você ainda tem essa que eu coloquei como primeiro. O seu rei, Dom João VI, aquele que foi embora, morreu lá em Portugal. E ao morrer, deixou o trono vago. E óbvio que é Dom Pedro I o herdeiro por direito. Mas é claro que a elite brasileira, aristocrática, quer que ele vá embora e alguém assuma o Brasil. Já os portugueses, Partido Português, quer que ele vire rei dos dois, que era uma tendência à recolonização. Soma-se à intervenção a morte do maior crítico de Dom Pedro. Aliás, o Brasil tem essa mania, tá, gente, de pegar um jornalista, uma figura proeminente, e colocar como grande inimigo político, e aquilo virar uma coisa de cenário de conflitos e até mesmo, às vezes, de traição e assassinato. A gente tem dois exemplos famosos, o do Lido Badaró e, mais tarde, a tentativa de assassinar o Carlos Lacerda na matéria Getúlio Vargas.
A diferença é que, nesse caso, o Lobrido foi morto. O Carlos Lacerda foi apenas ferido. E a morte de Badaró leva Dom Pedro a ser arrastado para o processo. Inclusive, para muita gente, ele foi o mandante. No meio de tudo isso, Dom Pedro é avisado de que o Partido Português ia fazer uma festa para ele, para tentar diminuir essa crise que ele vivia, esse momento de mal-estar. O pessoal do Partido Português ia montar uma festa e o Partido Brasileiro, ao saber disso, foi para lá e arranjou a encrenca, levando a um conflito nas ruas do Rio de Janeiro entre o Partido Português, apoiando Dom Pedro, e o Partido Brasileiro, contra o Dom Pedro, pedindo a sua renúncia. Esse episódio foi chamado de Noite das Garrafadas. Para acalmar este momento, Dom Pedro negocia a saída dele do Brasil, até porque ele está com medo de perder a coroa portuguesa, mas não antes de fazer um acordo com a elite brasileira. O acordo é bem simples. Olha, depois você reclama da minha letra. Isso é que é letra ruim, tá? Olha aqui, ó. Queria ver você ler esse quadro. O meu você vai conseguir ler. Mas voltando ao assunto. O que você pode ver aqui é Dom Pedro abrindo mão do seu direito em prol do seu filho. Foi esse o acordo com a elite. Eu até vou embora. Mas se vocês prometerem que vão respeitar o direito de meu filho, e quando ele for maior de idade, ele vai ser coroado. O nome do menino, então de apenas 5 anos, Dom Pedro de Alcântara, que mais tarde se tornará Dom Pedro II, no golpe da maioridade. Mas aí já é outro assunto, fica para outra aula. Bom, agora que você viu essa aula de slides, eu só queria reforçar 2 coisas para encerrar. A primeira, não adianta assistir só essa aula se você não fizer os exercícios correspondentes a ela. E a segunda, dá uma olhada na matéria adjacente para a nossa próxima aula, tá? Eu vou trabalhar com vocês regência, revoltas regenciais, e aí vamos fechar o Brasil que, infelizmente, ou felizmente, depende da sua experiência, cai menos no Enem. De forma que depois a gente vai entrar em segundo reinado, que é uma matéria bastante recorrente no Enem. Por enquanto é só, PT, saudações.